O que está acontecendo com o mundo? Olha, nunca estivemos com a vida tão protegida, nunca fomos tão super alimentados. Somos o Homo sapiens com a temperatura mais controlada que já viveu. Em contrapartida, os estudos, muito embora não precise de estudo para isso, somos os mais ansiosos, os mais depressivos. Alguma coisa está errada, tu não acha, Gutão? O nível de tolerância ao desconforto e o nível de necessidade por prazer imediato tá no maior nível da história, pô. Por isso que a geração tá frágil. O nível de desconforto tá muito... A tolerância a ele tá muito baixa. Então vamos fazer isso. Eu não gosto. Vamos fazer aquilo. Dá trabalho. Como é que eu vou pro digital? Tem que aparecer todo dia. Como é que eu faço sem aparecer? Então o nível de tolerância à dor tá muito baixo. E o nível de busca de prazer tá muito alto. Tanto é pelo acesso às coisas da facilidade, né? A Revolução Industrial veio, trouxe muitas facilidades que diminuíram nossas necessidades de esforço. Pensando assim em evolução mesmo, a gente vamos pensar bem mais tarde. Vamos pensar lá no Pleistoceno, que é um período de 2,6 milhões até 11,7 mil anos atrás. Então é um período que vem até o quê? A revolução agrícola. Agricultura, domesticação de animais. Cara, aqui começou, aí vem formação de cidade, revolução em cima da revolução. Aí vem uma que o Guto citou que é importantíssima, industrial. Cara, a gente foi cada vez mais tornando a vida mais confortável sem a gente estar adaptado para isso. A nossa vida se tornou muito uma panaceia de conforto e simplesmente hoje a gente não tá, literalmente, a gente não tá adaptado. E vai ficar pior, tá? O futuro é menos promissor nesse sentido. Tem um livro muito bacana do Steven Kotler, em coautoria com Peter Diamandis. Eles também são cofundadores da Singularity University, uma universidade que fica no Vale do Silício e estuda futurismo, né, tecnologia e tudo mais. E nesse livro chamado Abundância, ele diz que nós estamos vivendo agora a era de maior abundância de oportunidades da história. Em contrapartida, no século da Revolução Industrial, nós tivemos 100 anos de evolução em um século. O que é coisa pra caralho. Evoluir 100 anos em 100 anos. Nessa era agora de revolução biotecnológica, a gente vai ter uma evolução de 100 mil anos em 100 anos. É muito rápido, irmão. Só que assim, ó, eu fico me perguntando qual alternativa a gente tem a não ser buscar o conforto como sociedade e tentar buscar o desconforto como indivíduo para se desenvolver. Porque o que acontece? Existem diversas coisas que você pode fazer, mas assim, antes da gente adentrar no que pode ser feito, porque eu acho que isso é até... A gente precisa traçar o panorama do que está acontecendo. Cara, Sim. Pega, por exemplo, os anos pós-Segunda Guerra Mundial, ali, que são os anos dourados, né? Hippies, aquela ideia de agora acabou, é paz e amor, etc. Abraçar a árvore. Cara, criou uma geração de pais super protetores que aumentou a ansiedade e depressão em jovens porque eles não exploram seus limites cognitivos e físicos. Isso aí. Não explorar teu limite cognitivo e físico é um problema seríssimo. Por quê? Porque o desconforto ele é um mecanismo de autopreservação. Se você ficar deitado muito tempo numa cama, por exemplo, você vai o quê? Atrofiar. Se a gente não tiver agentes estressores, o músculo não tiver agente estressor para estressar ele de alguma forma, ele vai fazer o quê? Atrofiar. Tecido conjuntivo, falando de fisiologia, ele cresce com estresse, pô. Tecido conjuntivo é o quê? Músculo, tendão, osso. Cresce com estresse. Eu tenho artrose, vou treinar com porrada. Vai estressar teu osso e ele ficar mais forte, pô. Então a gente precisa desse momento estressivo. E agora, um grande ponto, cara. O Guto falou que esse estresse, ele precisa ser agudo. Exato. Ele não pode ser crônico. Exatamente. A gente tá acostumado ao quê? Eu tô com fome, encontrei uma árvore de fruta. Opa, beleza. Tô com fome, consegui caçar. Puta, animal, meu dia tá ótimo. O que acontece hoje? A gente tá sempre estressado por quê? Cara, olha só a loucura. A gente vive um excesso de informação simplesmente que a gente não consegue saber o que fazer. 11 horas e 6 minutos por dia... Nós somos expostos a mídias, tipo música, redes sociais. Cara, o exemplar de um jornal, que é uma coisa completamente arcaica hoje já. O exemplar de um jornal tem mais informação do que um homem na Idade Média ia consumir durante toda a vida. É como se a parte nova do cérebro, frontal, ela mandasse impulsos de agonia para outra parte porque ela não consegue processar a informação. Então o que acontece? Tu acaba ficando ansioso e pensando que um problema, tu não consegue mais discernir um problema de um real problema. O teu problema assim, eu não consigo aparecer em rede social. Mas que problema? O problema é não conseguir comer, não ter o que comer. Entendeu? Esse é o real problema. Isso é muito... Vai, pode terminar. Não, então a gente não consegue discernir, separar uma coisa da outra, um problema de um real problema. E de fato a gente não consegue mesmo. Fisiologicamente e antropologicamente falando, a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Então chega a gente aqui, vamos na caverna, testou falar, vamos depois daquela montanha ver se tem bicho. O risco de morte era muito grande.
Então, arriscar ir ali traria um problema muito alto. Qual é o problema de apertar um botão e abrir uma live hoje? É zero, você não tem risco nenhum. Só que pra pessoa virou Virou, porque o nível de tolerância ao desconforto é muito alto. Isso parte muito de um processo que as pessoas... O brasileiro é muito bom em destruir coisas que vêm de fora e são excelentes. Coach, autoajuda. Livro de autoajuda. Pô, o livro vai te autoajudar. É ruim por quê? Não tô dizendo que não tem abobrinha lá, não. Não tô dizendo que não tem gente picareta. Mas, porra, tu precisa saber quem tu é pra ter tomado as decisões mais assertivas. Pra dizer, não, isso aqui eu vou filtrar, isso aqui eu não vou ver. Isso aqui eu não vou ver. Porque eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu quero ir. As pessoas estão completamente perdidas nisso hoje. Autoconhecimento é uma ferramenta extremamente necessária e digo mais, é a base do ser humano, é conhecer a si mesmo, cara. Tem que saber quem você é pra saber teu lugar no mundo. O que você está fazendo aqui? Até pra saber dosar esse conforto e desconforto. E uma coisa que eu coloco muito, cara, é que assim, só tem um jeito dessa conta fechar lá no final. É você deixar o mundo melhor que quando você entrou. 100%. É isso, é assim que a conta fecha. É assim que a conta fecha. Por quê? Tu quer um mundo pior ou melhor? Eu vou ser pai agora. Eu penso igual. Aí não vou ter filho porque o mundo tá uma merda. É o contrário, faz 4, pô. Bota gente boa no mundo, irmão. Mas eu tenho uma teoria de que quem não quer ter filho é porque não resolveu a própria vida. O cara não tem orgulho da própria história, não se sente capaz. Porque ter filho, teoricamente, é um desconforto. Da mesma maneira que a pessoa antes ia lá ver se tem um bicho, hoje ela não tem coragem de apertar pra começar uma live. A pessoa hoje em dia também não quer ter filho, porque ter filho... E não ter filho vai criando uma cadeia de busca de conforto muito louca, né? Porque você não tem filho porque dá trabalho. Aí você tem um cachorro, mas pô, eu quero viajar. Aí você tem uma samambaia, pô, mas tem que aguar. Você tem um cacto artificial em casa, pô. É nesse nível, tá ligado? De não querer ter responsabilidade. Porra, velho! Isso começou numa romantização de coisas, na tentativa de desconstrução de tudo que dá trabalho construir. Religião, dinheiro, família... Dá trabalho pra caralho construir isso. A galera tenta desconstruir isso aí. Eu tenho uma teoria. Isso começou com o Crepúsculo. O vampiro brilha, irmão. O vampiro, na época da gente, morria. Tá fudido. Hoje brilha. Vamos ao brilhei, Eduardo. Aí não vou transar com ela não, que eu amo ela. Ah, se fuder. Um vampiro, brother. Matar todo mundo, não. Um vampiro bonzinho. Aí você começa a colocar informações na cabeça da juventude nova de que é assim mesmo. A vida é uma maravilha. Teve uma edição do Big Brother, que foi a pior de todas agora. Eu não lembro qual foi exatamente. Que os caras se reuniram, levaram um esporro da direção. Ai, não. Vamos fazer um Big Brother novo, sem brigas, sem tretas. Big Brother é briga e treta, irmão. A massa quer ver isso. Então tem que entender quem é você, quem é o Big Brother nesse caso. É um mecanismo de divertimento que passa por tretas através de colocar várias pessoas diferentes no mesmo lugar. Não vamos fazer isso, então perde identidade. Mas essa fuga do desconforto justamente direciona as pessoas até mesmo a desconstrução da própria identidade. Cara, o problema é que assim, ó... Até mesmo ideologia de gênero. É que os estudos são claros, Fermento, em mostrar que não é porque a gente tem mais conforto, aumenta o nosso bem-estar. Não é assim. Existe um ponto ótimo dentro disso, que a gente precisa desses agentes estressores, a gente precisa estar desconfortável justamente para a gente conseguir ficar com bem-estar. Então, mas qual é esse lugar? Porque, cara, a gente tá no mundo, pensa assim, a gente tá no mundo, cara, que 0,03% do tempo a gente tá confortável. A gente não conseguiu se adaptar a isso nem... Entendeu? Não existe como 0,03% do mundo confortável. Mas pensa como... Da história do mundo está confortável. Como sociedade. O caçador-coletor lá, sim, ele tinha sempre uma imprevisibilidade a respeito de ter alimentos ou de não ter. E aí, em algum momento, ele decide começar com a agricultura, né? Sim. Uns 10 mil anos atrás, por aí. Como fazer a rotação. Cara, a agricultura já começou um processo de deteriorização do ser humano. Porque não necessariamente. Sim, necessariamente. Não, porque trouxe outros problemas. Então, sim. Então não é deteriorização. Mas todo processo que traz conforto e segurança vai trazer um processo de deteriorização do ser humano em algum aspecto. Mas isso seria um problema se você não tivesse noção disso. Exatamente. A gente consegue ter noção disso. Mas por que a gente age diferente? Porque é um puto preguiçoso. Porque a gente quer uma vida sem problema. A galera, eu quero ficar rico pra não ter problema. Ao contrário, irmão, vai ter muito mais problemas. Muito mais difíceis de serem executados. Quando você tem consciência disso, eu vou sair desse nível de consciência pra esse. O primeiro ponto que acontece na sua cabeça é uma guerra. Porque teu cérebro não quer mudar. Ele quer te manter uma homeostase ali. O que tu ensina ele a fazer, pra ele é muito bom. Porque o cérebro da gente, a principal coisa que ele faz é economizar energia. Uhum. Então toda mudança vai trazer um gasto energético muito grande. Só que se tu passa da barreira, daquele limiar, pra explicar ao cérebro dizendo, pô, peraí,
por mais que ele esteja gastando essa energia aqui, todo o resto tá gastando menos. Vai treinar, vai dormir cedo, vai trabalhar melhor. E aí ele começa a querer gastar aquela energia pra isso. Foco e atenção no que você tá lendo e não ficar rolando reels. Exatamente. Foco e atenção, você treina como tu treina um músculo, meu velho. Foco e atenção é uma coisa treinável, o paladar é treinável. Então é preciso ter a capacidade de sentar e ler com foco e atenção. E uma coisa muito louca, a principal coisa que se uma pessoa consegue controlar de impulso, de necessidade, pra gerir toda a vida, é uma que as pessoas não conseguem controlar hoje. Comida. Se você controla o que você come, você controla qualquer coisa, irmão. Porque o principal recurso pra se manter vivo é comer. Porque respirar não é um ato consciente. Comer é. Sacou e até respirar a gente respira errado, né? Mas... Não, pra caralho, mas respira. Sacou a parada? Sim. Mas não tem consciência do que comer, por que comer, quando comer. O que é que isso aqui vai me fazer bem? O que vai fazer bem? Esse é o ponto. Porque o que acontece? Cara, a gente vive uma era, beleza, 1/4 de pessoas vão ter problemas cardiovasculares, 1/3 vão ter problemas relacionados a diabetes. A gente conseguiu empilhar anos na existência, mas nós não conseguimos empilhar esses anos com a mesma qualidade de vida. Sêneca já alertava, Lúcio Zanael Sêneca, que tipo, viver... 2.000 anos atrás. Mais ou menos. É isso aí. Viver mais não significa colocar mais anos na vida. Viver mais é viver com qualidade de vida. Como é que você vai chegar com 80 anos? E não simplesmente chegar a 80 anos. Até porque tu não garante esse resultado de chegar a 80 anos. Mas a sociedade... A imprevisibilidade. Inevitavelmente vai buscar construir coisas que tragam conforto. Só que aí cabe aos indivíduos saber usufruir desse conforto, dessa segurança, ainda assim mantendo uma vida em que busque... Porque, por exemplo, tu gostaria de acordar amanhã e ter que caçar o teu próprio alimento? Mas por eu não ter que caçar, eu preciso ter uma... Vamos chamar isso de rotina do desconforto. Tá. A partir de agora, então, vamos chamar isso de rotina do desconforto. É preciso ter uma rotina do desconforto, porque a gente foi feito pro desconforto. Cara, o tempo era clima seco, clima gelado, quente pra caralho. Se eu fosse pegar, por exemplo, os Hadza, que são uma tribo, que é a última tribo no mundo a viver como caçadores e coletores, eles se exercitam ainda 14 vezes mais do que o americano médio. Cara, o braço de uma mulher do Pleistoceno tem 16% mais massa muscular que o do fermento. Mas era esse exemplo que eu utilizar. Do que um remador do colegial norte-americano. É 22 vezes mais que eu tenho. Mentira, pô. Sério, mano. Caralho, meu irmão. Porque a gente não usa tanto. Atrofia. Cara, o mecanismo de... Até o século XXI, a gente pensava que o mecanismo de fadiga era uma coisa relacionada à oferta e demanda. O que é mecanismo de fadiga? Saber que tô cansado, parei. Tá. Não vou adiante. O nosso limite. Não vou adiante, o limite. Que a gente achava que o mecanismo de fadiga era uma coisa de oferta e demanda, até o século XXI. Hoje a gente sabe o que, cara? Olha só. A gente sabe que o mecanismo de fadiga são impulsos que o cérebro envia, sensações ilusórias de fadiga, para garantir com que o corpo não quebre a homeostase. Não quebre o equilíbrio, cara. Ele te enrola dizendo, não vai mais, porra, tá bom. Porque eu tô tranquilo. Já fez agora. Tanto. Tipo, já literalmente uma ilusão pra tu economizar energia. E assim, esse equilíbrio é uma coisa colocada, por exemplo, assim, que o nosso ambiente criou. Então, imagina assim, algum momento da tua vida você se forçou pra comer muito. Se você tá acima do peso, em algum momento você teve que forçar pra comer muito. Exatamente. Entendeu? Porque viver a vida, uma vida... Por isso que, geralmente, essas pessoas que são viciadas em conforto, elas são também viciadas em prazeres de curto prazo. Prazeres hedônicos. Compulsão alimentar, compulsão por compras. Perfeito. E a galera, por ausência de clareza disso, confunde muito compulsão, que é um transtorno mental, com o que chama de binge, né? Binge é o transtorno compulsivo transitório. Por exemplo, num dia muito estressante, eu comi demais. Você não tem compulsão. Porque a pessoa com compulsão alimentar come muito de tudo. Agora eu como muito chocolate às terças, porque é o meu dia mais estressante. Só que essa pessoa vem com uma crença de que... Porra, tu lembra quando a gente ia pro dentista, tinha pirulito na porta do dentista na saída. Não chorou, toma um pirulito. E aí tu cresce com aquilo ali. Toda vez que eu passo por um processo estressante, eu mereço uma recompensa, eu posso me dar isso. Sim. Só que tu tá adulto, irmão, tu não vai comer um pirulito. Tu vai comer 2 pizzas e um pote de Nutella. Isso vai afetar teu corpo pré-frontal, que é onde ocorre a tua tomada de decisões. E aí gera um processo, um ciclo vicioso de tomada de decisões não assertivas por um momento, por uma coisa. É o que a gente falou no começo. Você não sabe quem você é, irmão. Então toda decisão que você tomar a partir de agora vai ser arbitrária.
Você não sabe pra onde tá indo, você vai escutar qualquer pessoa, toda opinião que tiverem sobre você, você vai levar em consideração. Você não sabe pra onde você tá indo e o quanto aquele risco vale.